Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, todos nós que estamos aqui nessa noite, viemos aqui com o propósito de adorar ao Senhor, de cultuar o teu santíssimo nome, de reconhecer que somente o Senhor é Deus, e como nós ouvimos nos cânticos, a Flávia falando, reconhecer todo o bem que o Senhor nos tem feito, desde a dádiva da vida, o ar que nós respiramos, a energia que temos para trabalhar, e o melhor de tudo, o conhecimento do Senhor. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus a quem tu enviaste. Nós temos já desfrutado da vida eterna, porque nós conhecemos ao Senhor. Nós não te conhecemos apenas intelectualmente, mas conhecemos de forma relacional, de uma maneira pessoal, falamos com o Senhor, ouvimos a tua voz, sabemos que o Senhor fala conosco e nós te bendizemos por tudo isso. A tua palavra é a verdade e só podemos entendê-la e recebê-la pelo poder do Espírito Santo. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e fale conosco, fale ao nosso coração, pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e suplicamos. Amém. Igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e agora a igreja de Tiatira. A igreja de Éfeso, como nós já vimos, é aquela igreja trabalhadora, laboriosa, uma igreja muito ortodoxa,
reta doutrinariamente e possivelmente, eu lhes perguntei, deixei no ar a pergunta, o que havia endurecido o coração da igreja de Éfeso? Porque Jesus disse que ela perdeu o seu primeiro amor. Talvez o labor, talvez o excesso de atividade, a luta para manter a ortodoxia, a retidão doutrinária, talvez, né, porque o Senhor Jesus não diz porquê, só diz que essa igreja, ela esfriou o seu amor. Ela continuava laboriosa, ela continuava atuante, continuava com boas obras, mas ela havia perdido o seu coração. Então nós aprendemos com a igreja de Éfeso que tão importante quanto o resultado que nós produzimos para Deus é o estado do nosso coração. São as motivações que nos conduzem, que nos faz laborar e trabalhar para Deus, para o reino de Deus. As motivações mais profundas do nosso coração, elas também são importantes. Tão importantes quanto o resultado. Para Deus, que sonda os corações, é importante a motivação que passa pelo nosso coração. Nós temos aqui nessa igreja, essa grande família, como eu disse, muitos irmãos laboriosos, muitos irmãos empenhados em servir a Deus, em servir a igreja, extremamente dedicados. E fica para nós aqui essa palavra de Deus. Tão importante quanto o nosso empenho, tão importante quanto o nosso labor, é a motivação, é o sentimento do coração. É importante, sim, que alcancemos resultados para a glória de Deus. Mas não podemos perder o coração na luta, na batalha e na fadiga. Esse é um grande desafio. Depois vamos para a igreja de Esmirna. Ali há um paradoxo muito grande. O Senhor Jesus diz que aquela igreja ela era extremamente pobre. E, de fato, aqueles irmãos estavam empobrecidos. Depois de muitas perseguições, depois de terem as suas casas invadidas, os seus bens tomados, surrupiados, alguns maniatados e lançados na prisão, eles empobreceram e ficaram muito pobres. Mas o paradoxo é que, apesar daquela pobreza de destituição completa, o Senhor Jesus, que a tudo vê e que tudo sabe, o Senhor Jesus diz que eles eram ricos. Conheço as tuas obras, a tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, nos ensina que muito mais importante do que a percepção que nós temos de nós mesmos, mais importante, obviamente, é a percepção que o Senhor tem de nós. Nós nos iludimos, nós nos enganamos. Nós seguimos, às vezes, uma cortina de fumaça e não enxergamos as coisas como elas são de fato e de verdade. Há uma grande dificuldade de separar o aparente daquilo que é verdadeiro e daquilo que é real, e ninguém melhor do que o Senhor Jesus, que tem olhos como de chamas de fogo, para poder saber e para poder fazer isto. E aquela igreja de Esmirna, extremamente destituída de bens materiais, uma igreja agora muito pobre, muito empobrecida, o Senhor Jesus diz que ela é muito rica. Seria bom a gente pensar nisso, não é? Diante de tantos conceitos travestidos, conceitos cristãos, travestidos de sentimentos humanos e mundanizados. Coisas que muitas vezes nós concebemos como uma grande bênção de Deus, e muitas vezes Deus está dizendo, não é por aí.
a bênção não está aí. Mas essa é a igreja de Esmirna. Por fim, chegamos à igreja de Pérgamo, uma igreja onde ela estava, diz Jesus que era o trono de Satanás. Outro choque, não é? Porque aquela era a capital da região da Ásia. Uma cidade bonita, muito próspera. Lhes disse que tivemos a oportunidade de conhecer aquelas ruínas, que extraordinário. Desde a sua localização, aquela arquitetura da época, com as suas colunas ainda não destruídas pelo tempo, dá para perceber que aquela cidade era uma cidade muito rica, muito pujante. Rica, pujante, bonita, capital, e Jesus disse: vocês não sabem, mas vocês habitam onde está o trono de Satanás. Mostrando que, além dessa percepção natural que nós temos, existe um mundo espiritual. Além desse mundo natural, das nossas percepções através do nosso corpo e dos nossos sentidos, há também um mundo espiritual. Um mundo supranatural, que está além desse mundo natural. E aquela igreja de Pérgamo habitava exatamente num lugar que Jesus disse que é o trono de Satanás. Chegamos agora à carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Esse é o Senhor Jesus. Não é mais o Jesus que é aprisionado, que é cuspido, que é espancado, que desce pelas ruas de Jerusalém, chutado, humilhado. É o mesmo Jesus, o Filho de Deus, só que agora glorificado. É o Jesus que passa por todas essas humilhações, por todo esse sofrimento até a morte, uma morte horrenda, que é a morte de cruz. Tudo isso por causa da vontade de Deus. Jesus é alguém que nasce, vive e morre por causa da vontade de Deus. Nunca houve ninguém que se rendesse tanto a Deus e a sua vontade quanto o Senhor Jesus. Pelo que também Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, para que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o Cristo glorificado, que tem olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao bronze polido. Ora, todos nós conhecemos ou já lemos, se não você pode ler sobre aquelas visões que Daniel teve, e ele viu uma estátua, cabeça de ouro, peito de bronze, pernas de ferro e pés de barro. Os pés de barro significavam que, por maior e mais poderoso que fosse aquele império, aquele império era destrutivo porque os pés eram de barro. E quando nós olhamos aqui para essa figura do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, ele não tem pés de barro. Os seus pés, sim, é de um metal, bronze polido, porque o seu reino, o seu domínio nunca será destruído e jamais se acabará. Ele não tem pés de barro. O seu império não tem fim. E ele tem olhos como chama de fogo. O Senhor Jesus, ele glorificado, ele conhece, ele percebe todas as coisas.
Mas esses olhos como chamas de fogo, o que nos remete à memória? E eu estava lembrando de um fato caricato, engraçado, e hoje ele conta e a gente ri, mas no momento foi um momento assim muito, muito constrangedor e muito doloroso. Para quem conhece, sabe que Humberto, meu cunhado, é um homem grande de um coração enorme. Deus lhe deu muita humildade. Sofreu muito, mas é um homem muito humilde. Um servo. E serviu aos pais, serve a sua família, serve aos seus filhos, serve a igreja de Deus com muita honra, com muita luta, com muito trabalho. E numa família japonesa, o mais novo, que é o caso dele, é servo de todos. E toma cascudo de todos, né? Do irmão mais velho, do pai, da mãe, do irmão mais velho. E Humberto, com tudo isso, ele nunca perdeu a humildade e um coração de servo, né? Mas o que eu quero lhes contar é uma cena muito engraçada. Eu trabalhava servindo ao meu sogro, como bom filho, trabalhava lado a lado com meu sogro, ainda garoto, 12 anos, 13 anos de idade, levantava 2 horas da manhã para ir para a feira. A minha sogra ainda, por ser o caçula, ainda mimava ele um pouco, mas meu sogro não. Meu sogro trazia Humberto ali rente para que ele não se perdesse e não ficasse um homem mais ou menos, mas para ficasse um homem firme, forte, responsável, comprometido. E os dois trabalhavam na feira, na banca dos dois ali juntos, e domingo era um dia de muita concorrência, muitos clientes, muita atividade. Humberto, ainda garoto, fez a venda e o comprador lhe deu uma nota tipo R$200. Imagina, uma compra de feira para você voltar o troco de R$200. E não tinha um troco. E Humberto saiu de banca em banca tentando trocar o dinheiro. Menino, 12 anos, 13 anos, ninguém lhe dava atenção. E ele diz que vai numa banca e nada, vai noutra, e vai noutra, e vai demorando, e vai passando o tempo. Quando ele chegou na última banca, que ele está lá pedindo o parceiro ali para trocar o dinheiro, ele disse que sentiu uma pesada na bunda, que o ânus bateu cá na boca. Ele diz que tomou aquele choque. Quando ele vira para trás, ele dá de cara com o pai, com os olhos chamejantes de fogo, dizendo para ele: o que você está fazendo, por que você deixou o seu serviço, por que você deixou o seu lugar, tudo isso em japonês, né? Mas os olhos chamuscando em fogo. E quem conhece a cultura japonesa, você não pode dizer absolutamente nada. Você coloca as mãos para trás, e curvas. Eu fico pensando, alguém que vê o pai, que lhe dá uma bronca, com os olhos faiscantes, é um homem como outro homem qualquer. Mas por ser o seu pai, e pelo entendimento da cultura, ele obedece e se curva. Eu fico olhando para o Senhor Jesus, que é o Senhor, que tem olhos como chamas de fogo,
Esses olhos como chama de fogo quer dizer que o Senhor Jesus conhece tudo, conhece todas as coisas, mas que o Senhor Jesus, Ele também se ira com a iniquidade, com a injustiça, com a falsidade, com a mentira. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja, e é assim que Ele se apresenta. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele cuida dela e prepara para si mesmo, como um noivo prepara e espera receber a sua noiva. Em todos os períodos, em todos os momentos, situações vividas pela igreja, o Senhor está presente. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o noivo da igreja, Ele acompanha tudo o que acontece na igreja, os ensinos que são ministrados, as virtudes, as obras e os desvios. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Olha que contraste dessa igreja com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha obras, a igreja de Éfeso tinha serviço, a igreja de Éfeso era perseverante, mas a igreja de Éfeso tinha perdido o amor. A igreja de Tiatira não. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Hoje é mais fácil, né? Você tem aí o seu celular. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Esse capítulo 15 de Atos dos Apóstolos é um momento crucial para a vida da igreja. A igreja, ela está no seu nascedor, ela está no seu início, é o início da igreja. E até então, a igreja era uma igreja somente dos judeus. A igreja, Jesus é judeu, os apóstolos são judeus. A igreja nasce em Jerusalém. Mas o propósito gracioso de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, na sua bondade, graça e misericórdia, Deus abriu o seu coração para receber na sua comunhão e na conta de seus filhos, das suas promessas, não somente os judeus, descendência de Abraão, mas a todos os habitantes da terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, no plano eterno de Deus, no propósito de Deus, Israel, Abraão, os judeus que têm os oráculos, as alianças de Deus,
eles são apenas parte, base desse processo redentivo de Deus para toda a humanidade. E a graça de Deus começa a se espalhar na terra através da obra missionária de Paulo e através da pregação do Evangelho. E aqueles gentios que os judeus consideravam como imundos, que jamais seriam capazes de conhecer a Deus e de servir a Deus como eles serviam, agora a graça de Deus havia alcançado esses gentios, e esses gentios também serviam a Deus. E os judeus agora, mesmo cristãos enciumados da graça de Deus, né? Paulo chama de emulação, enciumados por Deus ter aberto o seu coração para nós, que somos gentios. Eles queriam apertar a porta ao extremo. A porta que já era estreita, eles queriam torná-la numa greta, para que os gentios não passassem. E aí é realizado esse concílio em Jerusalém. Estão presentes nesse concílio os apóstolos Pedro, João, Tiago, irmão do Senhor. E chegam ali Paulo e Barnabé. E aquele concílio, então, resolve. Atos 15, 28. Em relação aos crentes gentios. Olha só, gente. Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Olha só que graça, que autoridade. Eles se reúnem em nome do Senhor, fazem um concílio em nome que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei vos guardardes. É o concílio de Jerusalém. É a carta que o concílio manda para todas as igrejas gentílicas espalhadas por onde Paulo havia pregado o Evangelho. E o que está acontecendo na igreja de Tiatira? Que vos abstenhais das relações sexuais ilícitas, das coisas sacrificadas aos ídolos. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10. Os ídolos não são nada. Mas por trás dos ídolos, palavra de Deus, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, por trás dos ídolos estão demônios. E eu não vos quero participantes do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não vos quero participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas só que na igreja de Tiatira está acontecendo algo que só o Senhor vê e só o Senhor pode dizer. Está acontecendo ali que nós acabamos de ler. Olha, vocês são amorosos, vocês são laboriosos, vocês são perseverantes, mas eu tenho contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição.
e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Li muitos comentaristas e nenhum de nós, nenhum deles, e eu também, sabemos dizer ao certo se Jezabel é uma mulher que estava ali na igreja, assumindo uma posição de liderança, e nessa posição, ensinando essas coisas desvirtuadas para os irmãos e para a igreja, ou se ali naquela igreja estava atuando o mesmo espírito, né, que atuou através de Jezabel lá nos dias do profeta Elias e do rei Acabe. Quem era Jezabel? Se você ler a Bíblia, lá em Reis, falando sobre Jezabel, nós vamos ficar assustados com a maldade, a percepção do significado de ter o poder nas mãos e de usar esse poder político governamental não para o bem, não para a glória de Deus, mas para o mal. Só para vocês terem uma ideia, Jezabel era esposa do rei. Ela se casou com o rei Acabe. E o rei Acabe, um dia, olhando ali pela janela do seu palácio, ele viu uma vinha muito bonita, muito bem cuidadinha. E ele foi lá e disse para o dono da vinha, para o Nabote: venda-me a sua vinha. E o Nabote, que tinha uma consciência muito grande de quem ele era e de qual era o significado daquela herança, daquela possessão, ele vira para o rei e disse: você está louco? Como é que eu me desfaria de algo que eu recebi do meu pai, que meu pai recebeu do seu pai, do meu avô e assim por diante? Tem coisas que não se vende, Acabe. Tem coisas que não se negocia. Tem coisas que a gente não abre mão delas. É um legado, é um princípio, é um valor que eu recebi do meu pai, que meu pai recebeu do pai dele e vai remontando até o nosso pai Abraão. Isso é um legado. Você está olhando aqui para uma vinha, para um pedaço de terra, mas isso aqui tem um significado muito maior do que a troca, do que o dinheiro. E o rei ficou triste, cabisbaixo, com o semblante caído, voltou para casa abatido, triste, mimado, chateado, e a mulher dele, a rainha Jezabel, olha para ele, vê aquela amanhã a vinha estará nas tuas mãos. Amanhã você vai tomar posse dela. Você precisa aprender o significado de poder, de quem manda, de quem tem autoridade. Onde já se viu um negócio desse? Deu-lhe uma bronca, chamou os juízes da cidade e disse para os juízes, juntamente com falsas testemunhas, no linguajar de hoje nós diríamos, né? Ela criou uma narrativa e aquelas testemunhas falsas contaram aquela narrativa mentirosa, enganosa, diante dos juízes, e o Nabote foi apedrejado. E no outro dia, por causa de Jezabel, o rei de fato estava lá tomando posse da vinha. Mas quando ele vai tomar posse da vinha, ele dá de cara com um homem de Deus, o profeta de Deus, chamado Elias. E depois você pode olhar o restante da história. Mas essa é Jezabel.
Esse é o espírito que move Jezabel. Não tem temor de Deus. Não tem afeição pela justiça, por aquilo que é correto. E esse espírito estava lá dentro da igreja de Tiatira. E Jezabel traz ainda, junto com ela, vindo, da sua região, ela traz o culto a Baal, que era um culto idolátrico, e começa a fomentar aquele culto. Mas o mais interessante de tudo, e aqui eu preciso que vocês prestem atenção. Quando ela traz o culto de Baal para Israel, ela não queria que Israel deixasse de adorar ao Senhor. Ela queria que Israel adorasse ao Senhor, a Baal e a quem mais eles quisessem. O que ela estava tentando fazer, é o que nós estamos chamando aqui, segundo Jesus, era uma forma de toleracionismo. Era uma forma de sincretismo. Era uma forma de esvaziar a aliança com Deus, de fidelidade única e exclusivamente a Deus. Vocês sabiam, imagino que saibam, que Deus tinha uma aliança com Israel. E era uma aliança que se assemelha a uma aliança matrimonial. E vocês sabem que Deus tem uma aliança conosco. E que essa aliança que Deus fez conosco, semelhante a uma aliança matrimonial, ela foi selada pelo sangue do Senhor Jesus. E que assim como no matrimônio a gente faz votos de fidelidade, essa aliança de Deus com Israel tem também votos de fidelidade. Essa aliança com o Senhor Jesus também tem votos de fidelidade. E essa Jezabel que estava dentro da igreja de Tiatira, esse espírito, esse ensinamento, essa doutrina. Qual que era o ensino de Jezabel? Afrouxar os limites da fidelidade ao Senhor. Ser crente naqueles dias era muito difícil. O convívio com a sociedade implicava quase que sempre em coisas desagradáveis a Deus. Manter a pureza da aliança, manter a pureza da fidelidade, significava perder relacionamentos de comércio, significava perder prestígio na sociedade, significava perder dinheiro. E esse ensinamento entra dentro da igreja, que o Senhor Jesus está dizendo que é o ensino de Jezabel, e ela começa a dizer: gente, tem nada a ver. Tem nada a ver a participar aí das celebrações e comer a carne sacrificada aos ídolos. Gente, o que é isso? Nós somos do Senhor, nós já estamos no Senhor, já estamos salvos, está tudo certo. O que você faz através do corpo, não tem problema nenhum. O coração, o espírito já está salvo. E essa era a doutrina, esse era o ensinamento que estava ali na igreja de Tiatira, através dessa Jezabel. Ou seja, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, Isso parece até uma coisa paradoxal, maluca, Mas é o que o Senhor Jesus disse: nós estamos no mundo,
trabalhamos, vestimos, comemos, pagamos as nossas contas, mas nós não vivemos o mesmo sistema do mundo, nós temos outros valores. E o que esse ensino estava fazendo na igreja era justamente o contrário. Não tem problema nenhum nós vivemos como eles vivem. Não tem problema nenhum fazermos as mesmas coisas que eles fazem. Não tem problema nenhum a gente viver a vida como eles vivem. Seja na fornicação, nas relações sexuais ilícitas, sejam nas carnes ou coisas sacrificadas aos ídolos, não tem problema nenhum. Mas o Senhor Jesus diz que tem problema sim. E que a igreja do Senhor Jesus e quem faz parte da igreja não é melhor e não se sente melhor do que ninguém, mas tem um compromisso, tem uma aliança com o Senhor Jesus. Nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem uma aliança conosco feita no seu sangue. A igreja vive na sociedade. Ela vive dentro de uma cultura, mas não se acomoda aos aspectos culturais, principalmente aqueles que são contrários à vontade de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o Senhor Jesus, com seus olhos como chamas de fogo, Ele diz que o juiz tardará, mas acontecerá. O Senhor é bondoso, longânimo e paciente. Dá-nos tempo para nos arrepender, como deu para essa Jezabel com os seus filhos. Nós lemos aqui: dei-lhes tempo para que se arrependessem, mas eles não querem, e por isso vou prostrá-la, juntamente com seus filhos que serão mortos por causa desse endurecimento. Nesses tempos que nós vivemos, desconhecendo o caráter de Deus, pouco pensamos no juízo de Deus, na justiça de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, na bondade de Deus, mas também na veracidade e na justiça de Deus. E eu folgo porque não sou eu, não é coisa minha, não é coisa da minha cabeça, e também não preciso colocar mais força além daquilo que a própria palavra está dizendo. É o Senhor Jesus quem está dizendo essas coisas. E o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e para Ele é importante sim como a igreja vive, como nós vivemos e como conduzimos as nossas vidas. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E por aí vai. A igreja, ela é um mistério. A igreja é um mistério porque, ao mesmo tempo que ela é uma associação de pessoas, de seres humanos, ela é também divina, porque o Senhor está presente no seio dela. Fazer parte da igreja de Jesus é entender essa presença. Fazer parte da igreja do Senhor Jesus é entender que, ao mesmo tempo que nós estamos no mundo natural, numa sociedade que temos que levantar toda segunda-feira, ganhar o nosso pão, correr atrás, mas tem uma dinâmica e uma percepção que vai além dessas coisas visíveis, que é o mundo espiritual, que é o mundo de Deus, no qual nós também estamos inseridos. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que todos curvassem as suas cabeças e que pensássemos nisso. A igreja do Senhor, o Senhor é o cabeça da igreja, Ele é parte, Ele é o cabeça, e nós somos o corpo, nós estamos ligados.
Nós estamos conectados ao Senhor, mas também estamos conectados a esse mundo. Não é fácil. Não é fácil ser um crente. Não é fácil ser um cristão. O sistema, as pressões, o tempo presente tentam roubar o nosso coração. Tentam roubar a nossa comunhão. E o dia a dia, os muito afazeres e as sutilezas acabam infiltrando, minando os nossos valores, minando o nosso entendimento do que é ser igreja, membros do corpo do Senhor Jesus, participantes da sua mesa, ligados espiritualmente. Eu queria que você pensasse nisso e começasse a pensar na sua própria vida, sondar o seu próprio coração. Talvez você tenha chegado num nível de tolerar coisas que não são toleráveis. Já chegou num ponto de estar admitindo coisas que não são admissíveis, porque elas não são aceitáveis diante de Deus. Talvez você esticou tanto os limites que perdeu já a noção do que é ser um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma moça de Deus. Estamos perdendo a noção do que é ser igreja. É mais do que instituição, é mais do que um ajuntamento, é mais do que um clube legal, é muito mais do que uma sociedade prazerosa. É um relacionamento vivo com Deus vivo, de cumplicidade, de amor mútuo, de andar juntos. Onde é que está o teu coração? Quem olhasse para aquela igreja a veria como uma igreja muito fervorosa. E era. Mas só que havia infiltrado, sutilmente, um espírito, um sentimento, um ensinamento, que a curto, médio, talvez longo prazo, destruiria completamente a igreja. O cristianismo deixaria de ser o que é. Passaria a ser uma associação culta, bonita, inteligente, moralmente reta, mas descaracterizada nessa relação com Cristo vivo, com Cristo glorificado. Que Deus tem falado conosco ao longo desses domingos aqui é que nós precisamos nos arrepender. É que nós precisamos fazer o caminho de volta. Nesse tempo que Deus nos dá, é preciso nos arrependermos. É preciso renovar a aliança. É preciso botar para fora do nosso coração, da nossa mente, esse espírito de Jezabel, que tolera, que compactua, que torna aceitável coisas inaceitáveis. Gente, tem que ficar muito claro para nós, tem coisas que Deus não aceita. Tem coisas que o Senhor não aceita. Em termos de valores, de ambições, de vivência, são inaceitáveis pelo Cristo glorificado. Quero que você
Curva sua cabeça, ore. Um tempo de compungimento, de arrependimento diante do Senhor. Enquanto os meninos cantam aqui, você vai estar aí de cabeça baixa, você e Deus, fazendo a sua oração, fazendo um percurso aí da sua fé, desde quando você conheceu o Senhor e até o dia de hoje, como é que tem sido essa jornada. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Te amo, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estou segura em tuas mãos, do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo tua voz, tu me guias pelo fogo, na escuridão, tua presença é real. Te conheço como pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é a melhor coisa que já aconteceu nas nossas vidas. E os limites que o Senhor coloca, a perspectiva que o Senhor traz, não é por causa do Senhor, mas é por causa nossa, de nós, para que não venhamos nos perder